Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Elaine e hoje nós vamos ter aula de ciências. Bom, na aula de ciências de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre a célula, certo? Nós vimos na aula anterior um pouco sobre a membrana celular, uma estrutura aí que reveste a célula. E agora nós vamos começar a compreender as estruturas que compõem o interior da célula, que é composto por organelas, citoplasma e núcleo, ok? Então, nós vamos conhecer agora cada uma dessas estruturas que estão no interior da célula. Na aula anterior, nós conhecemos a estrutura que reveste a célula, que é a membrana celular, ok? Esse conteúdo está aí no capítulo 6 do livro de vocês, a partir da página 86. Bom, começando aqui, nós vamos falar primeiro sobre o citoplasma. O citoplasma, ele é a maior porção da célula, que é essa parte líquida pastosa, que fica aqui no interior da célula, essa parte de azul claro. E nessa região é onde fica todas as organelas. Ele é constituído por um material semifluido gelatinoso, chamado hialoplasma. No hialoplasma ficam imersas as organelas celulares, estruturas que desempenham funções vitais diversas, como a digestão, respiração, excreção e circulação. Nós vamos falar daqui a pouco sobre cada uma dessas estruturas que compõem aí e suas respectivas funções. Nós temos também as organoides, que são todas essas estruturazinhas aqui espessas no citoplasma. Elas funcionam como se fossem pequenos órgãos das células. Cada um tem sua respectiva função, ok? Continuando aqui, agora nós vamos falar sobre essas organoides. Cada uma dessas organelas que compõem aí a célula, que ficam dispersos no citoplasma. Nós vamos ter o retículo endoplasmático, que é um sistema de tubos e bolsas achatadas, interligadas, formando uma rede de canais. E a função desse retículo é a distribuição de substâncias no interior da célula. Existem dois tipos de retículo endoplasmáticos. Nós temos o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso e temos também o retículo endoplasmático não granular ou liso. Retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático não granuloso, ou então liso. E a diferença dos dois é que no granuloso ou rugoso, ele possui diversos ribossomos em sua estrutura e tem como função a produção de proteínas. Já no retículo endoplasmático não granuloso, ou então liso, ele não possui esses ribossomos na sua superfície. E ele tem como função a síntese de hormônios, os hormônios sexuais. Ou seja, ele vai definir qual vai ser o hormônio feminino ou o masculino. E também ele tem como função desintoxicar o organismo de algumas substâncias, certo? Então, nós temos dois tipos de retículo endoplasmáticos, o rugoso e o liso. A diferença é que no rugoso tem ribossomos em sua superfície e no liso não tem ribossomos. E também eles diferenciam aí de função. O retículo endoplasmático granuloso, ele produz proteínas e o retículo endoplasmático liso, ele faz a síntese de hormônios de esteroides e também desintoxica aí o organismo. Continuando aqui, mostrando aqui a imagem para vocês verem a diferença e como eles são aí na célula, que nós temos o núcleo da célula e ele fica aí bem pertinho do núcleo, ok? O retículo endoplasmático rugoso é esse aqui. Vocês estão vendo essas bolinhas? Essas bolinhas aqui nesse retículo endoplasmático rugoso são os ribossomos, ok? E ele fica bem pertinho aí, coladinho do núcleo. Já o retículo endoplasmático liso, essa estrutura aqui mais clara, ela não possui ribossomo, vocês podem ver que ela é lisa, tá? E ela fica depois do retículo endoplasmático rugoso, ok? Agora nós vamos falar sobre o complexo golgiense. Bom, ele é um organoide formado por conjuntos pequenos de sacos achatados, como aqui na imagem. Vocês estão vendo que eles são diversos saquinhos, tipo como se fossem os saquinhos amassados. E eles são interligados, envolvidos com um processo de secreção celular. A função dessa estrutura aqui é armazenar substâncias como proteínas e também é responsável pela formação dos lissossomos. Então, ele armazena substâncias aqui, armazena as proteínas,
nessas estruturas e também formam os lissossomos. Eles secretam aqui essas vesículas que formam aí os lissossomos. Lissossomos, que são aí essas estruturas formadas pelo complexo golgiense. Bom, eles são estruturas arredondadas, repletas de enzimas, com a capacidade de realizar a digestão intracelular, que seria a quebra aí de moléculas, para ajudar aí na digestão da célula. Ele também é fundamental nos processos de fagocitose e pinocitose, em que ocorre a captura e digestão de partículas sólidas e líquidas. A fagocitose, ela vai ser esse primeiro processo aqui, que ela vai ingerir aí na célula, capturar partículas sólidas do meio, e aí ela vai capturar essas partículas sólidas até o seu interior para fazer aí a digestão, a quebra dessas moléculas. E já na pinocitose, ela vai pegar aí as partículas lisas do meio externo para o seu interior para fazer a quebra dessas partículas, ok? São outras duas estruturas presentes aí na célula interna. Nós vamos falar agora sobre um pouquinho de cada uma delas. Os peroxomos, eles são organelas membranosas presentes aí no citoplasma das células vegetais e animais. Então, possui aí nos dois tipos de célula. Eles são formados por vesículas arredondadas, como aqui na imagem vocês podem ver. E a função dele vai ser o armazenamento de enzimas que catalisam o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, ok? Então, por isso que o nome dele é peroxomos. E ele vai armazenar aí essa substância. Já aí na mitocôndrias, ele tem como função principal a respiração celular. E ele também vai produzir a energia, o ATP, para aquela célula que funcionar e exercer suas atividades. Tem seu próprio DNA e seus próprios ribossomos. Então, a mitocôndria é uma estrutura bem complexa e bem completa, além de exercer uma das principais funções aí da célula. Então, aqui nós temos um exemplo aqui da estrutura. Aqui nós temos uma mitocôndria. Aqui nós temos a sua matriz celular, o seu espaço interno, os seus ribossomos espessos. E temos também o seu DNA. E as partículas que produzem ATP, que é a energia, para a célula exercer as suas funções. Nós vimos na aula anterior que a membrana ela realiza suas funções com energia e sem energia. Vocês lembram? Então, quem vai ser responsável aí por produzir essa energia são essas estruturas aqui, as mitocôndrias. Continuando aqui, nós temos também os ribossomos e centríolos. Bom, os ribossomos, eles fazem a síntese proteica, ou seja, eles produzem a proteína, que são compostos extremamente importantes para todo o funcionamento da célula, principalmente para o DNA. Já os centríolos, eles são formados por microtúbulos, como aqui na imagem vocês podem ver, são microtúbulos fininhos. E eles vão ajudar os cromossomos a separarem na hora da divisão celular. Eles também estão presentes nos cílios e flagelos, auxiliando na locomoção de algumas células. Existem diversos tipos de células e algumas células elas possuem cíliozinhos e flagelos. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, que auxiliam aí na locomoção de algumas delas. E por fim, nós vamos ver agora os cloroplastos e vacúolo. Essas duas estruturas aqui, elas são presentes em plantas e algas. As organelas do cloroplastos, elas são presentes aqui em plantas e algas e ela possui essa característica, essa cor verde, como vocês podem ver aqui na imagem. É devido à presença de clorofila e elas são responsáveis pela realização da fotossíntese dessas plantas e algas. Estrutura aí também presentes na célula, só que na célula vegetal, ok? Não tem na célula animal essa estrutura aqui. E o vacúolo, que são estruturas celulares envolvidas por uma membrana plasmática, muito comum em plantas, e também ela é presente em alguns protozoários. Ela tem função de regular o pH, controlar a entrada e saída de água
e também armazena substâncias. Essa estrutura aqui, ó, bem grande, que fica aqui no interior da célula vegetal, ok? Essa estrutura aqui nós não encontramos na célula animal, na nossa célula, ok? Nós só vamos encontrar aí em plantas e também em protozoários. Elas são essas estruturas aqui, ó, em vacúolos, e ela tem essas funções: regular pH, controlar a entrada e saída de água e também armazenar substâncias. E por fim, nós vamos ver o núcleo. O núcleo ele é a região da célula onde se encontra o material genético, o nosso DNA. E ele está presente tanto em organismos unicelulares como multicelulares. O núcleo ele é o que caracteriza os organismos eucariontes. Lembra que nós temos os eucariontes e procariontes? Os eucariontes eles possuem núcleo e o procarionte ele não possui núcleo. O material genético da célula fica espessa aí na sua célula. E o núcleo também é onde se localizam os cromossomos, compostos de moléculas de ácido de DNA, e carrega também toda a informação sobre as características da espécie. E também participa do mecanismo de hereditariedade. Então, na célula fica aí todo o material genético do ser vivo, e esse material genético vai dar aí todas as características. Então, é muito importante o núcleo, ele guarda todo o material genético. Aqui nós vamos ter os cromossomos, que vai definir se você vai ser do sexo masculino ou feminino. Nós temos aqui também a cromatina, que é essa parte aqui líquida. Nós temos também a envelope nuclear, que é essa estrutura aqui que vai revestir todo o núcleo. E essas bolinhas aqui são os poros nucleares. E essa estrutura ela é de extrema importância porque ela guarda aí todo o material genético, todo o DNA de cada um dos organismos, no qual vão diferenciar as estruturas de cada um, além também de participar da hereditariedade, ou seja, os genes, o DNA do pai e da mãe que vão se juntar e formar aí um novo ser. Bom, pessoal, peço que vocês façam aí a atividade do livro nas páginas 88, 96 e 97. São poucas questões, tá? Em cada página dessa só tem uma questão e ao todo serão aí 3 questões, ok? E aqui, para mostrar para vocês, aqui nós temos a célula vegetal, a célula animal e aqui são alguns tipos diferentes de células, ok? E por hoje é só, pessoal.